Aleluia, graça e paz, aqui quem fala é o pastor James Rocha e eu quero falar com você hoje sobre a esperança e a alegria, a ligação que existe entre a esperança e a alegria, a ligação que existe entre um desejo cumprido e a alegria da alma. E o texto que eu quero que nós meditemos está em Provérbios capítulo 13, versículo 12 e verso 19. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E depois no verso 19, na primeira parte, o desejo que se cumpre deleita a alma. O desejo que se cumpre deleita a alma. E depois diz, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Hoje eu estava aqui feliz, né? Porque ontem nós tivemos um dia bem abençoado, né? Ontem na igreja. E na minha própria vida também. De manhã tivemos a EBF. Enquanto a EBF acontecia lá dentro, Escola Bíblica de Férias, lá fora a gente estava fazendo uma rampinha para o povo entrar na igreja, uma rampa feita de cimento e areia. Mas ficou tão bem feita aquela rampa. Ao mesmo tempo preparamos a Kombi 02 e fora outras questões que iam acontecendo no meio do caminho. E à noite nós fomos na praça evangelizar com a música. E é impressionante que ao final desse dia, ao invés de estar moído, eu estava cansado, mas com o meu coração extremamente feliz. Um coração grato e borbulhando. É impressionante isso. Quando foi hoje pela manhã, eu estava aqui meditando sobre esses acontecimentos e sobre o que vai acontecer e os desdobramentos de tudo que fizemos ontem. Inclusive, uma nova investida nossa na área evangelística na rua. Aí, quando eu estava pensando sobre isso, veio algo no meu coração. Eu falei, não, vou gravar isso aí porque eu vou te ajudar hoje. Amém? Então vamos lá. O que acontece quando nós cumprimos um desejo? O que acontece quando nós temos um desejo cumprido? Quando algo que nós planejamos ou algo que nos foi dito acontece. Vamos entender primeiro o que acontece quando não acontece. Ok? Quando você tem um plano, quando você tem um projeto, ou quando te é prometido algo, ou você se promete algo, o que acontece com cada coisa que não acontece é que o seu coração enfraquece. A Bíblia diz que o coração enfraquece. Vale lembrar que em Provérbios capítulo 4, 23, o Salomão disse, de tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É da vida, é do coração que sai a vida. Há interpretações que falam o espírito. Na realidade, o nosso coração, o centro de nosso coração é o nosso espírito, ok? Então, ele está dizendo aqui que quando um desejo não é realizado e ele persiste em não ser realizado, o que acontece é que há uma danificação, há um enfraquecimento no coração, lá dentro, na fonte da vida, ok? Por isso que você vê pessoas que são frustradas, porque a frustração, ela é essa aceleração na procura de algo que solta uma série de energia, uma série química dentro do nosso corpo, de reações químicas, que prepara nosso corpo para receber algo, prepara nossa mente para receber algo, e logo em seguida aquilo não acontece. É como um homem que quer cortar uma carreta, acelera, entra em toda aquela dimensão mental para atravessar, física, e quando ela está para atravessar, ela tem que voltar tudo porque está vindo um carro lá na outra direção. E o que acontece com a pessoa que não realiza os seus desejos? Ela é uma pessoa frustrada. E aí uma outra reação física, química e espiritual ocorre. E Salomão a chama de enfraquecimento da vida, o enfraquecimento do coração. Ok?
Quantas vezes, e um dos sintomas de uma pessoa que não realiza aquilo que deseja é a ira. É a ira, a raiva, o desgosto. Quando você vê uma pessoa que está muito desgostosa com a vida, que está com um tom de voz muito alterado, que qualquer coisa está estourando, pode ter certeza, alguma coisa ou algumas coisas não estão bem resolvidas dentro daquela vida. Eu me lembro que uma vez eu estava muito chateado com muita coisa. E as minhas reações eram desse tipo aí que eu falei agora. E um dia, diante de Deus, eu fiz umas perguntas para Ele. E num momento de retiro, eu fui inspirado a buscar entender o significado da ira. E as pessoas, os estudiosos comprovam e confirmam que a ira, as camadas mais são de coisas que não foram cumpridas, que não foram resolvidas. Há uma frase que eu vi essa semana que resume aquilo que eu descobri naquele retiro espiritual. Toda pessoa irada esconde. A ira são os desejos, são os gritos mais ocultos da alma. São as dores ocultas da alma. Ok? Por isso que então você pode pegar e entender que muitas vezes um estilo irado nada mais é do que uma alma sofrida, machucada e cheia de percalços e cheia de coisas que não se resolveram. Ok? Mas vamos voltar. Então o desejo cumprido, o desejo que não se cumpre enfraquece o coração. Agora, vamos para o desejo que se cumpre? Porque o alvo dessa mensagem não é um estudo, é um despertamento, é uma provocação. E que te faça nesse primeiro dia da semana, domingo, entrar essa semana com muita raça, com muita força, sabendo que quando o desejo que você tem for cumprido, o que vai acontecer é que vai dar uma explosão dentro do seu espírito. E o que você vai sentir? Você vai ter árvore de vida e você vai ter a alegria da alma, tu vai ter deleite, vida e deleite. Vai ter gozo, ok? Agora, vamos lá. Então, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O desejo que se cumpre deleita a alma. Então, árvore de vida e deleite. Mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Eu estava olhando aqui. Por que eu fiquei feliz? Porque eu ativei um princípio. E você pode falar assim, mas então eu estou muito triste porque me prometeram, não fizeram, e tal. Irmão, primeiro ponto, assim como eu estou tomando cuidado. Quando você prometer uma coisa para alguém, cumpra. Ok? Eu já sofri muito por isso. Tanto por me terem prometido e não cumprido, e por eu ter prometido e não cumprido. Os dois foram sofrimento. E hoje tomo muito cuidado com promessas. E eu entendo hoje o perigo e a profundidade de uma promessa. Ok? Então, se você cumprir, se você prometer, trata de cumprir. E se não pôde cumprir, dá um jeito de explicar porquê, fazer uma reparação e por aí vai. Agora, a cereja do bolo, no meu entendimento agora para você é: pare de colocar responsabilidade em outras pessoas e procure ver quais foram as coisas que você já prometeu para você e você não cumpriu. Eu vou repetir. Quais foram as coisas que você já prometeu para você e você não cumpriu? Quais são as coisas que você prometeu aos outros que envolvia você e você não cumpriu? E por que você não cumpriu? Esse versículo aqui embaixo, ele fala muito bem sobre isso. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Parece que não tem nada a ver, né? Apartar-se do mal, abominação para os loucos. O que tem a ver desejo cumprido com apartar-se do mal? É que muitas vezes você não cumpre um desejo seu por atitudes erradas, atitudes más. Fala mais, pastor. Vamos lá. Primeira atitude má que você tem que largar: ser uma pessoa procrastinadora. É uma atitude má, uma atitude errada. Procrastinar, largar para amanhã. Irmão, amigo, amiga, esse evento que nós fizemos na praça ontem, eu, Charles e Júlia, fomos lá. Se você soubesse o tanto de coisa que veio para eu não fazer isso,
para não fazer. Primeiro, no dia que eu fui lá, uma dificuldade para encontrar um ponto de luz, ok? Aí já não pude levar a caixa de som com elétrica, ok? O primeiro ponto foi esse. Ontem nós conseguimos, mas antes de ontem não. A dificuldade, e agora? Sem luz como é que fica? Depois um dia inteiro de trabalho, os temores internos, e por aí foi. Mas eu decidi, a gente vai fazer. E fizemos. Com o quê? Um violão, o carrom, aquela caixinha que fica batendo assim, coloca embaixo das pernas e vai batendo, e o outro violão. E o que eu não sabia, o Júlio tocava. Ele que encabeçou o violão. Amigo, quando nós chegamos e fizemos isso à noite. E outra coisa, em cima da hora minha garganta começou a ficar ardendo. E podíamos ter outra desculpa. Não, tivemos um dia muito cheio, né? Então, deixa para depois. Eu sei que se eu fizesse isso, eu ia frustrar o meu interior, que tinha se preparado para isso. E ainda mais, e quando esse sonho, esse desejo está dentro do coração do Espírito Santo? E eu entristeço o Espírito Santo também. Fim da história, fomos. Desse jeito. No violão, no gogó, e fomos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando terminou, foi uma alegria. Ainda tivemos um momento de começão, ainda comemos. E foi tão bonito quando a gente teve que parar, porque começou um som do outro lado. Um som que não era igual ao nosso. E alguém falou assim, caramba, estava tão bom, né? Agora já vai entrar aquele outro som ali. E eu pude perceber que alguém que estava jogando sinuca do lado estava escutando o que estávamos cantando. Quando terminou, foi aquele desejo cumprido, aquela sensação de missão cumprida, aquela sensação de que marcamos o território, de que trouxemos uma mensagem e mês que vem, no começo do mês, voltaremos lá. E agora, com um ponto de luz para usar. E vamos fazer algo melhor. Quando eu cheguei em casa, por volta de 10 horas da noite, eu estava com meu coração pleno. Eu estava pleno. E sabe, a única pessoa que poderia ter atrapalhado aquilo de acontecer, em primeiro lugar, é eu mesmo. Eu. Quantas coisas eu já prometi para mim e não fiz? Quantas coisas você já prometeu para você e não fez? Essa é a pergunta. Você promete que vai caminhar de manhã e não caminha. Você promete que vai jogar fora aquela roupa e não joga. Você promete que vai ajuntar dinheiro e não ajunta. Você promete que vai cumprir com a palavra e não cumpre. Você promete que vai ler a Bíblia toda e não lê. Você promete, e diz, e às vezes faz piada disso. Mas, irmão, alguns ainda falam, promessas foram feitas para não serem cumpridas. Pois é, cada promessa que você e eu não cumprimos, pode ter certeza, nós começamos a estragar o nosso coração. Provérbios capítulo 13, versículo 12 e versículo 19. Logo, a solução que eu te dou, que eu trouxe para a minha vida, é o que está aqui no verso 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O segredo para a gente cumprir com o que diz é se apartar do mal. Aparte-se do mal. Largue comportamentos que travam e sabotam o que você promete para si mesmo. O que? A preguiça é um mau comportamento. Então, para um louco, você ajustar sua vida para que possa cumprir com o que disse, é um problema. Para um louco, para um desajuizado, você ajuntar dinheiro para comprar um bem daqui 3 anos é uma loucura. Para um louco, para um desajuizado, acordar mais cedo para fazer uma caminhada é uma loucura. Para um louco, se apartar de uma fofoca porque você quer manter seu nome limpo é uma loucura. Mas só você e Deus sabem o que acontece quando você faz o que você disse que ia fazer. Eu gosto muito dessa frase, I will do my best. Eu vou dar o meu melhor. Pessoas que fazem isso, elas têm uma sensação constante de gozo interno e consigo, porque sua consciência está em paz. Amém? E a consciência é essa voz do Espírito. A consciência é a voz do coração. Então, eu quero te chamar a ser essa pessoa que tem essa ebulição de vida,
essa ebulição de deleite. Você pode ser uma pessoa que se deleita todo dia. Aleluia! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você ainda tem agora aquele que vai te ajudar, é Deus. Agrada-te do Senhor, está no Salmo. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas quem vai fazer isso acontecer é você. Deus não vai fazer no seu lugar, Ele vai fazer através de você. Então para de dizer Deus, 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 os outros. Em nome de Jesus, vamos parar com isso. Em nome de Jesus. Em nome da tua própria moral, em nome de um filho que você ama, em nome de um parente, em nome da humanidade. Para o bem da humanidade, faz um negócio. Para o bem de alguém que, se você não fizer, vai sofrer. Faça. Há uma coisa que eu vi no filme Top Gun, esse filme número 2, aonde no início o Maverick, ele vai assumir aquela missão. E aí o camarada fala, você sabe o que pode acontecer com você se você for fazer isso, né? E ele fala, eu sei o que vai acontecer com todos se eu não fizer. Uau! Eu sei o que vai acontecer se eu não fizer. Você já percebeu que pessoas que cumprem com o que dizem, pessoas que enfrentam aquilo que devem enfrentar para fazer o que deve ser feito, você já percebeu como é o olhar de uma pessoa dessa? Você já percebeu como é a postura de uma pessoa dessa? Você já percebeu como é a fala de uma pessoa dessa? É porque a vida está fluindo nesse coração. Eu desejo que essa mensagem tenha sacudido com você nesse domingo e que você entenda essa ligação entre alegria e desejo cumprido. Desejo cumprido, o poder de um desejo cumprido, o poder de uma promessa cumprida. O que ela faz? Ela fortalece o teu coração, ela deleita a tua alma. Forte abraço do seu amigo, do seu irmão, que está ansioso para ver essa semana, que será uma semana bombástica, que será uma semana poderosa, uma semana fortíssima e de muitas alegrias, de muitas emoções, em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima. E se essa mensagem te abençoou, passa ela logo para alguém, em nome de Jesus. Amém.